noite eu quero te agradecer pelos dízimos e as ofertas levantadas aqui nessa noite, para a honra e glória do teu nome, para crescimento e expansão do teu reino. Como é bom, meu Deus, ter esse entendimento e realizar essa prática, porque nós sabemos que no momento em que nós fazemos isso, nós não apenas obedecemos a tua palavra, meu Deus, nós não apenas obedecemos a sua voz, mas a tua palavra diz que com portas dos céus são abertas sobre as nossas vidas. E o Senhor derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Meu Deus, muito obrigada por essa verdade. Obrigada pelas tuas promessas que são tão poderosas. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento, por cada princípio bíblico que vem para fazer com que nós tenhamos uma vida mais abençoada, feliz e próspera. Desde já eu te agradeço pela vida de cada irmã e de cada vida que aqui ofertou e dizimou nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Eu vou pedir para os meninos, se eles conseguirem, colocar só uma musiquinha de fundo. Eu não sei se teve algum probleminha no som, mas amém. Boa noite mais uma vez, mulheres de Deus. Só quem está animado aí, diga amém. Você já olhou aí para essa irmã maravilhosa e linda e já deu aquele belo sorriso que só uma mulher de Deus sabe dar? Só uma mulher animada, feliz e próspera sabe dar. Você já olhou para a irmã da direita, da esquerda? Quem está na sua frente, atrás de você, já falou com ela? Diga boa noite, minha irmã. Eita glória. Eu gosto de fazer isso porque, gente, às vezes a gente tem tão pouco, tempo para passar juntas. E relacionamento, intimidade, comunhão são coisas tão preciosas e que trazem tantos benefícios para as nossas vidas. Eu gosto de fazer isso aqui porque às vezes a gente entra no culto e sai, vai embora, e às vezes a gente não falou com ninguém, não deu um sorriso, não deu um abraço, não conheceu ninguém nova. E os cultos também são para a gente receber uma palavra dos céus, mas também são para a gente poder falar com a irmã e dar às vezes uma palavra animadora, encorajadora. Amém, mulheres? E nós, mulheres, sabemos muito bem fazer isso. Glória a Deus. Deus nos formou, nos projetou com uma característica muito maravilhosa, que foi essa, de saber interagir uma com a outra. Você vê as amigas quando se encontram, né? E aí, amiga? E aquele alvoroço. Eu não sei você, mas eu, quando me encontro com a amiga, eles, eita, mulher, mas tu tá linda. Amei esse look. Menina, e essa sandália da Santa Lola? Nova, e esse batom maravilhoso, onde é que eu acho? Não é assim? A gente gosta de se elogiar, de elogiar a outra, pelo menos deveria. Se você não faz isso, no nome de Jesus, comece a fazer, você vai ver como você vai ser mais ainda abençoada por Deus. Amém? Vamos entrar na palavra. E desde já eu quero orar para que o Senhor possa nos trazer de direcionamento, discernimento e sabedoria com relação ao que o Senhor vai ministrar nessa noite aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos rapidinho. Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, abençoa nossas vidas, derrama dos teus conselhos, dos teus direcionamentos sobre nós. Pai, nós queremos sair daqui mais moldadas e transformadas através da ação do teu Espírito e da tua palavra que é liberada sobre nossas vidas. Nós não queremos sair daqui as mesmas. E, na verdade, eu tenho certeza absoluta que não tem mais como nós sairmos as mesmas. Afinal de contas, a tua palavra, ela jamais volta vazia. E nós sabemos que no momento em que nós a ouvimos, algo dentro de nós, algo sobrenatural dentro de nós acontece. E nós podemos, então, sermos moldadas pelo Senhor, ensinadas, ministradas. Obrigada, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é esse cirurgião. É aquele que vai no mais profundo do nosso coração e consegue, meu Deus, agir em áreas que só o Senhor tem acesso. Por isso, nessa noite eu te peço,
vem sobre as nossas vidas e faz aquilo que nós tanto precisamos, meu Deus, para sermos mulheres mais abençoadas, mulheres mais sábias, mulheres equilibradas, para a honra e glória do teu nome, amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Minha cara olhando para a cabine de som. Eu acho que está tendo algum probleminha, né, Alessandra? Está tendo algum problema no som. É, né? Ah, então amém. Amém. Com som sem som, vamos começar a nossa palavra. Hoje o tema da nossa mensagem é uma mulher sábia e equilibrada. Quem quer ser essa mulher sábia e equilibrada? Glória a Deus. Quem estava no culto passado, de quarta-feira passada? Levanta a mão bem alto. Eita, glória. Quem não estava, levanta a mão. Eita, muitas mulheres não estavam. Pois vocês vão ser mais abençoadas ainda. Tanto as que vieram como as que vieram hoje. Eu não sei quantas de vocês lembram um pouco do que eu falei, mas eu pude até compartilhar com vocês que eu subi aqui no altar com uma mensagem e de repente o Espírito Santo mudou tudo e eu mudei na hora a mensagem porque Deus começou a falar algo novo. E foi tão de Deus, mas tão de Deus, que, gente, eu confesso para vocês que poucas mensagens, em poucas ministrações eu recebi tantos testemunhos poderosos de mulheres. No outro dia eu lembro que eu cheguei lá na loja animada, porque quando Deus fala aos nossos corações, né, e Ele vem de uma maneira tão forte, não tem como a gente não sentir. E aí eu lembro que no outro dia eu cheguei lá na Belíssima, animada, dando bom dia para minhas vendedoras, eita glória. Gente, com aquela animação, aquela empolgação, que eu sabia que não era de mim mesmo. Era algo que realmente vinha de Deus. E era fruto daquela palavra. E aí eu lembro que uma irmã que veio para o culto, passou lá na frente da loja, aí já chegou lá com um sorriso desse tamanho, estampado no rosto, e eu olhei para ela de longe, ela, ei, pastora! Aí eu, oi, minha irmã! Já, né, cumprimentei ela com a mesma animação. Aí eu disse, aquela dali recebeu, ela vem para falar alguma coisa. Aí ela entrou lá, pastora, eu sentada, né? Pastora, eu vim falar da mensagem de quarta-feira do culto de mulheres. Pastora, que palavra abençoada. Meu Deus, como eu fui tocada. Pastora, eu estava precisando receber aquela mensagem. E eu, eita glória, minha irmã, glória a Deus, pois eu também estava precisando. Pastora, eu estou animada, de mulher eu também estou. E eu estava com aquela mesma vibração, né? E aí, lá na Belíssima, ela foi embora. Depois eu venho aqui para a gente conversar, para mim lhe dizer o que foi que Deus fez na minha vida. Eu digo, amém, eu quero saber mesmo desses testemunhos. E aí eu lembro que depois eu recebo uma mensagem. Aí eu vou ler a mensagem, uma pastora, eu quero lhe falar da pregação de quarta. Eu digo, ô, minha irmã, pois fale. Aí ela disse, pastora, eu quero lhe dizer que minha vida foi totalmente transformada depois daquela mensagem. Pastora, hoje eu sou outra mulher. Olha, pastora, Deus mudou assim, algo tão tremendo na minha vida. Eu quero ser essa mulher mais animada, mais feliz, mais sorridente, principalmente dentro da minha casa, com meu marido. Pastora, eu não sou mais a mesma. E eu, meu Deus, que maravilha, irmã, glória a Deus. E eu a conheço, ela já tem muitos anos aqui na igreja. E aí depois eu recebo uma outra mensagem. Eu achei assim esse testemunho também espetacular. Todos foram espetaculares. E aí uma também chegou para mim depois no culto. Depois, já em outro culto, ela chegou e disse, pastora, eu tinha que vir falar aqui com a senhora sobre a mensagem de quarta-feira do culto de mulheres. E eu, amém, irmã. Gente, eu amo ouvir esses testemunhos. Quando vocês receberem, assim, muito de Deus e quiser compartilhar, pode vir compartilhar comigo. Eu amo. E aí ela chegou e disse, pastora, Deus falou tanto ao meu coração. Olha, pastora, eu estava passando por um momento de muitas crises. Eu só queria ficar dentro do meu quarto, trancada, triste. Pastora, eu faço terapia. E eu vou lhe dizer uma coisa, pastora, não há nada que se compare quando você ouve a palavra de Deus.
Pastora, eu fui tão tocada, tão ministrada. Olha, lá em casa eu estou tão alegre, eu estou tão diferente dentro da minha casa, com minhas filhas, com meu marido, no meu lar. E eu, meu Deus, que coisa boa, aleluia! Você pode dar aleluia aí? Ai, eu digo, mulher, que coisa boa ouvir isso. Eu digo, gente, isso é só para o Senhor realmente receber todos os créditos e a gente entender que a gente não é nada, não é ninguém, né? A gente só é um instrumento nas mãos de Deus. E eu vou só recapitular um pouco do que foi falado, porque, gente, isso é algo muito tremendo e é algo muito importante. No culto de mulheres, eu falei que Deus ele nos criou com características muito peculiares e muito especiais. E uma delas é ser essa parte doce, amável e leve da casa, do seu lar. Se você não é minha irmã, no nome de Jesus, eu quero lhe dizer, você precisa ser. Porque Deus criou a mulher com um poder de influência muito grande e muito tremendo. Olha, não é à toa que as grandes influências são o quê? Mulheres. A cada 5 mulheres influência, você vê um homem sendo influência, não é verdade? Meu irmão, se a mulher disser assim, olha, compra esse batom bem aqui. No outro dia você está lá, eu quero esse batom. E se você chegar e você falar, minha irmã, compra esse produto de cabelo. Olha, minha irmã, o produto pode não ser bom, mas se a outra disse que é bom, a gente está lá no outro dia, eu quero aquele produto lá, me mostra. É tanto que hoje as marcas, dentro também do marketing, o que mais eles fazem para um produto viralizar e vender? É pegar uma mulher, uma blogueira bem famosa, e aí pega ela e diz, olha esse gloss maravilhoso. Gente, eu já peguei produto, que eu olhei assim, eu disse assim, minha nossa mãe, o que isso aqui tem para ser esse valor tanto? Aí eu peguei assim um produto e passei e olhei assim. Eu digo, gente do céu, ainda não estou achando essas coisas. Mas o produto caro. Gente, mas na hora que chega na loja esgota. Aí eu, meu Deus do céu, como é que um negócio desse aqui esgota ligeiro desse jeito? Gente, as influências lá no TikTok. O gloss é maravilhoso, o gloss é assim, o gloss é desse jeito. Olha, você passa a boca. No outro dia, pronto. A gente vai fazer pedido nas fábricas, não tem nada mais. Esgotou. Poder de influência de uma mulher. E aí eu quero que nós entendamos definitivamente que a gente tem esse poder nas nossas mãos. Deus entregou para a mulher esse poder poderoso de influência. E a gente pode influenciar tanto para o bem como para o mal. Esse é o lado negativo do poder da influência, se nós não tivermos sabedoria em como utilizá-lo. Porque se você souber usar esse poder de influência, minha irmã, te prepara. Porque se você decidir usar o seu poder de influência dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com o seu marido, meu irmão, se você for uma mulher sábia, uma mulher equilibrada, você vai ver essa sua casa sendo alicerçada sobre a rocha, que pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir rios e transbordar e bater contra essa casa, que é a sua família, mas ela não vai desabar. Porque uma mulher sábia, já diz a palavra, edifica a casa. E sabe por que a mulher que edifica? Porque o nosso poder de influência é algo muito poderoso, é algo muito sobrenatural. E aí eu consegui me lembrar de uma vez, uma pregação que eu ouvi uma pastora, falando sobre esse poder de influência da mulher. E ela dizia, olha gente, Deus criou o homem e a mulher com características distintas, mas não é para que um olhe para os seus dons e talentos e diga assim, eu sou melhor do que ele, porque eu tenho um poder de influência. A gente tem um poder de influência, mas o homem, Deus já colocou outros dons e talentos que nós não temos. E é aí onde existe a beleza do relacionamento entre homem e mulher. Porque Deus fez a mulher com certas características,
com certos dons e talentos e propósitos, diferentemente do homem, porque no final das contas, quando os dois se juntam, os dois se completam. E aí então surge o plano perfeito da família. A mulher exercendo o seu papel, cumprindo as suas responsabilidades, o seu propósito, e o homem cumprindo o seu papel, as suas responsabilidades e o seu propósito. Quando cada um está em seu devido lugar, agindo como Deus quer que a gente haja, minha irmã, dificilmente, ou melhor, é impossível essa família ser destruída. E aí eu lembrei dessa pastora. Ela tanto falava sobre o poder de influência da mulher, como a maneira como nós fomos criadas. E ela deu um exemplo muito legal e prático. Ela disse assim, olha, você pega ali a mulher e veja a reação dela quando o filho dela cai. O menino caiu, se machucou. Como é que a mulher reage? O menino, mamãe, caí. Mamãe, machuquei o joelho. E meu irmão, e aquele desespero doido que você pensa que o menino está morrendo. É só uma feridinha de nada. Mas, tu chega lá, menino, o que aconteceu? Mamãe, meu joelho. Aquele escândalo. Aí você, neném de mamãe. Não é assim, gente? Neném de mamãe, vem aqui. Onde foi? Foi aqui, mamãe. A mulher vai, deixa eu dar um beijinho aqui para... meu filho, vem aqui. Passou. Aí a criança, de repente, aquela criança que estava... E ela... Passou, mamãe. Passou. A mulher é aquela que traz a calmaria. É aquela parte leve da casa. Aquela que ela traz amor, doçura. Ela age com amor. A Bíblia fala que a mulher de Provérbios 31, ela age com sabedoria e ensina com amor. Nós somos essa parte meiga, delicada. Meu Deus, como é lindo ver uma mulher, gente, delicada. Uma mulher feminina, de verdade. Você olha assim, gente, a gente é um ser elegante, bonito, maravilhoso. Com certas, curvas assim, maravilhosas. Deus nos fez assim. As pessoas olham para nós, é uma meiguice em pessoa. Pelo menos deveria ser, Jesus. Aí agora você vê um homem diante da mesma situação. O menino pega uma queda. Papai! Me ralei, caí de bicicleta. O homem olha de longe, ele não vai nem lá. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei como é que funciona. Aí o homem só olha assim de longe. Rapaz, te levanta, sacode a poeira, para de chorar. Tu não é homem não, tu não é macho não. Se levanta. Aí o menino que estava... Aí já vai brincar de novo. Você olha, o menino já está lá brincando de novo. Ele pula e desce, escada, e dá cambalhota. Menino. Tem menino que é uma benção. E aí você olha para cada um, você vê que a gente precisa, gente, das duas coisas. Não é verdade? De vez em quando a gente precisa daquele colo amigo, daquela palavra doce. Daquele beijo, daquele abraço, daquele acalento que só a mãe sabe dar e oferecer. Mas de vez em quando também a gente precisa de uma palavra dura. É ou não é verdade? Só quem entende isso, diga amém. A gente precisa também da parte masculina, da parte racional, que diz, minha irmã, você foi só uma queda. Nem ralou, levanta, sacode a poeira, tu não é macho não, para de chorar. Aí o homem, na mesma hora ele se conserta. Porque Deus nos criou de maneiras distintas, mas que no final a gente se completa para realizar o grande plano e propósito de Deus. Então Deus criou a mulher assim.
E eu lembro que eu falei sobre a importância dessa mulher ser saudável. Dessa mulher ser uma mulher que, apesar dos desafios e das dificuldades, ela consegue se manter equilibrada dentro do seu lar. Ela é aquela mulher mais doce, mais mansa. De vez em quando a gente levanta a voz, mas daqui a pouco a gente vai lá, pede perdão. Ô, meu filho, mamãe gritou, me perdoe, mamãe estava com a cabeça quente. E eu lembro que eu falei, olha, mulher, se você for uma mulher saudável dentro do seu lar, se você for uma mulher amável, se você for essa parte leve da casa, você vai influenciar a vida do seu marido, do seu filho. Você vai conseguir ali influenciar o seu ambiente. E o ambiente, então, se torna leve. O ambiente se torna um ambiente agradável de se estar. Meu irmão, a casa está pegando fogo, entre aspas. Vocês podem estar passando pela dificuldade que for. Mas se essa mulher ela conseguir se manter em equilíbrio e não passar ali, principalmente para os filhos, toda a turbulência que ela está enfrentando, meu irmão, seus filhos vão ser poupados. Os nossos filhos vão ser poupados desses sentimentos ruins. Agora você pega essa mulher triste, abatida, depressiva, sem ânimo para nada. Uma mulher irritadiça, que por qualquer coisa ela está... Aquela mulher goteira de Provérbios, aquela mulher briguenta, que ela já acorda, menino, bata isso no lugar, menino, e fala para o marido, essas coisas aqui no meio da casa, e essa toalha molhada em cima da cama, e você já acorda com aquela gritaria toda. Meu Deus, que ambiente pesado. É ou não é verdade? Quem já conviveu com gente negativa? Minha nossa mãe. Eu lembro de uma vez eu me deparar com uma pessoa assim, mas muito, muito negativa. E tudo ela tinha uma crítica para fazer. Tudo ela tinha uma coisa ruim para falar. E eu lembro que eu olhava assim para essa pessoa, meu Deus, que agonia no meu coração. Gente, sinceramente, de verdade, comecei a sentir uma coisa ruim no meu coração. Eu disse, meu Deus, que coisa esquisita. Essa pessoa aqui, quando eu estou na presença, ela carrega o ambiente. E essas pessoas carregam mesmo. Elas mudam totalmente o ambiente fica pesado, o ambiente fica ruim. Ninguém quer estar perto de gente pessimista, negativa, gente que você olha... Quem que quer estar perto de gente assim? Ninguém. Aí você olha para os seus filhos, você acorda já assim. Ou então você já acorda, menino, bota isso no lugar, menino, você quer, menino, faz isso, menino. Gente, é uma mulher com misericórdia. Eu já vi mulher que, menino! Eu ia falar uma palavra aqui, não sei se eu posso falar, gente. Se eu posso falar, menino, cão. É essa palavra. É, gente. Tem mulher que xinga os filhos de todo nome. Eu já vi mulher falando, menino, não sei o quê, menino danado, menino sem futuro. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Tem gente vivendo uma vida medíocre, tem mulher vivendo uma vida totalmente abaixo daquilo que Deus quer para ela, por causa das suas palavras, do seu comportamento, das suas atitudes, principalmente dentro da sua casa. Aí você imagina, você lá dentro da sua casa, já acorda daquele jeito, virada, no giraia, que o povo diz. Tem mulher que acorda virada no giraia. Porque são muitos afazeres, realmente. São muitas coisas a ser feitas. Então, não é fácil mesmo se manter equilibrado. Mas a mulher de Provérbios 31 era equilibrada. Eu já falei para vocês isso. A Bíblia diz que aquela mulher, ela levantava cedo, dava ordens para a serva, negociava campo e comprava, costurava. Meu Deus do céu.
A Bíblia diz que a família dela não passava frio, porque na época do inverno ela mesma costurava e fazia as próprias roupas da família. Ninguém passava necessidade. Ela era uma mulher empreendedora. Vendia, comprava, negociava. Eu digo, meu Deus, olha, a mulher do século 21. Mulher do século 21, nós. A gente trabalha dentro de casa e fora. É ou não é verdade? É. Apesar da gente trabalhar fora, mas a gente ainda tem que orientar as pessoas que nos ajudam e dizer como é que... Oi, som. Pode pegar outro, tá? Desligando. E a gente é aquela, meu Deus, que vive de um lado para o outro, pega menino, leva para a escola. E a palavra de Deus fala que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é um auxiliador para as nossas vidas. A Bíblia diz, Ele é o nosso intermediador. E Ele fala com o Senhor por nós através de gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que nos ajuda, nos auxilia no nosso dia a dia, para a gente não ficar louca. Literalmente, gente. Para a gente se manter saudável. Eu já vi mulher aqui da igreja que disse, com o menino aqui, ó, balançando. E o outro correndo. Pastora, eu tô para ficar doida. Não sei mais o que eu faço. Aí eu digo, não, meu irmão, mas tu não vai enlouquecer, não. Mulher não enlouquece, não. Ela pode chegar perto, mas não fica doida, não, no final. Porque a gente tem a ajuda de Deus. Aleluia. Se você não tem, minha irmã, você precisa ter. Então, nós somos esse ser com essa capacidade tremenda e poderosa de influenciar. Aí eu quero fazer essa pergunta para cada uma de nós aqui nessa noite. De que maneira você tem influenciado a sua casa? Quando você olha para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, eu vou fazer uma observação aqui. Você quer saber que tipo de mulher você é? Equilibrada? Obrigada. Ou desequilibrada? Se você é essa mulher agitada ao ponto, sabe? De deixar todo mundo doido dentro de casa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto muita criança desequilibrada. Acho que nunca nem tinha visto tantas. Muita criança problemática. E eu olho e eu digo, meu Deus, não tem limite, não tem regras. Faz o que quer, pinta e borda. E a mãe, como que fica? Só, menino, faz isso. Menino, não faz aquilo outro. E o menino tacando terror no lugar. Aí eu olho assim, está explicado. Às vezes aquela hiperatividade de algumas crianças, aqueles problemas de atenção que eles têm na escola, meu irmão, às vezes não é doença ali dele mesmo, não. Às vezes é resultado de uma mãe perturbada. Vocês sabiam disso? É de verdade. Porque quando eu olho para a mãe, que eu olho para os filhos, eu digo, está explicado. Porque uma mulher desequilibrada, geralmente ela vai desequilibrar tudo ao redor. Não, pastor, isso é mentira. É verdade, estou dizendo para vocês. Porque a Bíblia diz que é a mulher que edifica. Pastor, e o que significa a palavra edificar? Vou falar para vocês agora. A Bíblia diz que edificar é tornar firme, fortalecer, construir algo forte e duradouro. Então, quem constrói algo forte, duradouro, e quando a Bíblia fala que edifica a casa, ela não está falando de parede, de teto, de chão, de janela, não. Ela está falando de família.
Muitas mulheres têm passado mais tempo fora de casa do que dentro. Muitas mulheres têm permanecido presas nas suas emoções, na depressão, na ansiedade, na angústia, no sentimento de culpa. Muitas mulheres têm vivido essa vida escrava daquilo que elas sentem. E os filhos sentem tudo. E os filhos percebem tudo. Você lembra da historinha que eu falei da criança que caiu e a mãe que foi lá deu beijo à criança na mesma hora? Passou, mamãe. Eu lembro de mim, lembro de você. Eu tive o privilégio de ter uma mãe e um pai. E eu posso dizer para vocês, eu fui poupada de fazer e de ser coisa ruim por causa de um conselho da minha mãe. Por causa de um conselho do meu pai. Porque eles tiveram um olhar sobre a minha vida, eles perceberam que tinha algo estranho. E eles chegaram para mim e disseram, Keliane, se você fizer isso e isso e isso, você vai apanhar. E eu com medo, com aquela coisa, eu logo me consertava e me aprumava novamente. Voltava para a minha posição. E deixava de fazer o que era errado. Meu Deus, quantas vezes eu deixei de fazer o que era errado, porque eu pensava na minha mãe e no meu pai, no que eles diziam. As palavras deles ficavam aqui, ó, assim, ó, na minha cabeça. Eu lembro que uma vez os amigos se reuniam, todo mundo para ir para carnaval em Dom Pedro. E a gente tinha horário para chegar em casa. Se não chegasse, era pisa. E eu lembro que uma dessas vezes, os amigos se reuniram, vamos para o carnaval lá em Dom Pedro, que lá que é bom. E aí eu lembro que eu e minha irmã olhamos uma para a outra assim, nós vamos ter coragem de ir. Aí ela disse, embora, só essa vez. Aí a gente se arrumou, meu irmão, nós fomos. Mas pensa no medo, eu fui o caminho todinho com medo. Aí eu digo, meu Deus do céu, se tomara que meu pai não esteja lá, olha, eu ainda pedindo a ajuda de Deus. Aí, meu irmão, sei que nós chegávamos lá, mas nós nem aproveitamos, porque nós chegávamos, parecia bandido lá. Porque a gente ficava assim, olhando assim, tu vê se tu não vê o pai, porque meu pai era baladeiro. Tu vê aí. Aí minha irmã, tinha uma hora lá que nós estávamos lá nas festas. Aí uma pessoa chegou lá, Keliane, teu pai, vamos embora. Nós saímos, meu irmão, parecia mesmo bandido. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí nós saímos, fomos embora, nunca mais. Eu disse, olha, tá vendo? Não presta fazer o que é errado. Porque a gente sempre é pega. Pronto, nunca mais saí, nunca mais fiz uma façanha dessa. Então nós temos, sabe, certos poderes. Eu gosto quando o povo diz que nós somos comparados à Mulher Maravilha. Porque realmente a mulher tem certos poderes de verdade. E são poderes dados pelo próprio Deus. Para a gente arrumar as coisas que estão bagunçadas. Para a gente colocar as coisas em seus devidos lugares. A mulher é quem tem essa percepção. Agora, se a gente estiver muito distraída, é lá com o emprego, é lá resolvendo os BO, é lá nos nossos sentimentos, nas nossas emoções ruins, é na depressão, é na ansiedade, é nisso, naquilo outro. Minha irmã, de repente, tudo vai estar fora do lugar e você está, à toa, igual uma barata tonta. Você está perdida. Porque um lar que não tem uma visão feminina de uma mulher sábia, é um lar que ele corre grandes riscos mesmo de ser destruído. Mas a Bíblia diz, a casa da mulher sábia, com a casa da mulher sábia, isso não acontece. É por isso que Provérbios, capítulo 9, versículo 12, lá no finalzinho, a Bíblia diz que a sabedoria edifica a casa. E eu amo quando a Bíblia fala isso. Aqui já é outro versículo, gente. A Bíblia diz que a sabedoria edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa. Aí eu lá em casa pensando e dizendo, olha que interessante.
É a mulher sábia, não é qualquer mulher. Não é qualquer uma. Não é toda mulher que edifica a casa, que constrói esse lar firme, duradouro, à prova de pancada, à prova de dificuldades, de problemas. Não, não é qualquer mulher. Não é a mulher mais linda exteriormente que edifica a casa. Não é aquela mulher do corpo perfeito que edifica a casa. Não é aquela mulher que passa horas no salão cuidando do cabelo que edifica a casa. Não é aquela mulher que se cuida tanto, meu Deus do céu, exteriormente, mas não cuida do seu interior que edifica a casa. Quem edifica a casa é uma mulher bem alto. Quem edifica a casa é uma mulher? Aí talvez você possa estar dizendo assim, mas pastora, mas por que é que eu tenho que ser essa mulher sábia? Porque às vezes eu não tenho vontade não de ser essa mulher sábia. Dá vontade de chutar tudo para cima. Eu queria acabar com tudo. Mas por que eu tenho que ser essa mulher? Porque a Bíblia diz, gente, que é a sabedoria que faz com que a gente viva o melhor dessa terra. Não precisa abrir. Provérbios capítulo 9, finalzinho do versículo 12, diz assim: faça a sua escolha, viva com sabedoria e você viverá bem. Meu Deus do céu. Olhe para a sua irmã e diga assim: faça a sua escolha. Não, com mais autoridade. Espera aí, calma. Prepara aí a garganta. Como diz minha irmã, tempera a garganta. E nós vamos falar que é para o cérebro gravar. Diga assim: faça a sua escolha. Viva com sabedoria e você viverá bem. Pronto, está aqui respondido. Por que eu tenho que ser sábia, pastora? Porque é com sabedoria que nós vamos viver bem, gente. Quer ter uma família abençoada? Quer ser uma mulher animada, próspera? Quer ter filhos abençoados? Marido abençoado? Seja sábia. É por isso que a palavra de Deus fala que os frutos da sabedoria rendem mais do que o ouro, do que a prata, do que finas joias preciosas. Tem uma parte em Provérbios que eu amo, que a Bíblia fala da sabedoria. E ela diz que a sabedoria, ela grita pelas ruas: procurem por mim, vocês que são tolos, insensatos, que não têm bom senso. Venham até mim. Eu amo porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela está gritando, gente. Como que dizendo para nós sobre a sua importância, sobre o seu valor. A sabedoria é algo importantíssimo. Não é só sobre a vida da mulher, claro, sobre a vida do homem também. Mas se a Bíblia fala e liga a sabedoria principalmente à mulher, é porque o Senhor quer ministrar os nossos corações enquanto mulheres. Deus quer que sejamos essas mulheres que constroem as suas casas, os seus lares. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com sabedoria. Uma vez eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: minha filha, você quer saber como que essa pessoa aqui, que tipo de vida ela tem? Ou que tipo de vida ela vai ter? Olhe para as suas escolhas e para as suas decisões. Porque a nossa vida, essa é a verdade, ela é fruto das nossas escolhas e das nossas decisões. Às vezes eu vejo mulher reclamando do marido. Ah, que meu marido não vale nada, não presta para nada. Eu casei com um bebedor de cachaça. Eu isso, eu aquilo, meus meninos não prestam. Meu irmão, vai olhar para a vida da pessoa. Não procura a Deus, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não ora. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só existe uma maneira
de nós sermos sábias nessa vida. E é através do conhecimento da palavra de Deus. Pensa num livro poderoso e sobrenatural, que é capaz de fazer coisas grandiosas na vida do ser humano. É a palavra. Eu lembro que uma vez eu olhei no Instagram, e aí eu lembro de um pastor bem conhecido, e aí ele colocou assim: para você, de que maneira eu posso ser sábia ou sábio? E um monte de gente lá dizendo: se eu estudar não sei quantas horas por dia, se eu ler não sei quantos livros, se eu fizer isso e fazer o curso tal. Gente, na hora, automaticamente, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: e aí, minha filha, para você, como é que você se torna uma pessoa sábia? Aí, na mesma hora, eu botei lá a resposta: quem quer ser sábio é só ler a palavra de Deus. Pronto. O pastor até embaixo comentou assim: muito bem, pastora. Gente, é simples assim, é simples assim. Quer ser sábia? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter família, filhos abençoados? Quer viver bem? Seja sábia através do conhecimento da palavra. Não é através do conhecimento do mundo. Não é o que o mundo ensina, o que o mundo prega. Não é o que o mundo fala, é o que a Bíblia diz. Não é o que a gente acha. Não é a minha, a sua opinião. É o que a palavra de Deus diz. Aí eu pergunto aqui para